Boa noite a todos, a todas. Meio friozinho aqui em Dourado, né? Estava falando para o meu irmão aqui, que aqui está 18 graus, 15 graus, né? A temperatura. E de amanhã para domingo pode cair para 9, segundo os dados meteorológicos. Mas é com imensa alegria que nós damos início a mais uma live, né? Da União Beneficente Allan Kardec. E a live a gente estuda o Livro dos Espíritos, né? E nós estamos na pergunta de número 384. A nossa live já é a de número 83. Da volta do espírito à vida corporal. Então, a gente agradece muito a todos e, naturalmente, não poderíamos começar a nossa live sem fazer uma prece a Deus, a Jesus, pedindo a Ele a proteção espiritual. Aí esqueci de dar o endereço lá da nossa casa. É Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. Levamos os nossos pensamentos a Deus, de alma, de coração, né? E dizemos assim: Mestre, amado Jesus, mais uma vez, com muita alegria, com muito entusiasmo, que nós realizamos mais uma live da nossa casa aqui em Dourados, com o intuito de divulgar a doutrina espírita, como é proposto no Evangelho, né? E aprender, ou seja, unindo o útil ao agradável, que ao mesmo tempo que a gente divulga, a gente também estuda e aprende um pouco mais sobre esse legado tão maravilhoso que é a doutrina espírita. Que Jesus, o nosso mestre, e os bons espíritos neste momento possam influenciar-nos, possa amparar o Odilon, possa amparar o João, eu, para que a gente tenha um discernimento necessário daquilo que nós vamos discutir. Nós vamos aqui em conjunto, né, estudar. Então, que a sua paz, bondoso mestre, recaia sobre todos nós nesta noite de hoje. E que a gente possa terminar a live de hoje maravilhado com tudo aquilo que a gente viu, presenciou e participou. Muita paz e Jesus nos abençoe. A palavra, o Odilon Dutra da Silva. Boa noite, querido João Dalmolin. Chegou. Boa noite. Todo mundo querendo dar boa noite pro João. Seja bem-vindo. Eu cheguei aqui no minha máquina, estava marcando exatamente 19 horas, mas acho que já era 19 e um pouquinho. Então tá, boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos concluindo esse título aí da infância, a volta do espírito da vida corporal, é o subtítulo Infância, né? Nós estamos até a 385. A 385 é uma questão que tem uma resposta um pouco longa, né? Então, por conta disso, até que nós vamos nos prender um pouquinho mais a ela, né? Então, da infância até a 385, daí nós já vamos para simpatias e antipatias terrestres, que é 386 até 391. Então, nós vamos fazer a 383, que é a da semana anterior. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Só para a gente recordar, né, o que é que nós vimos na última reunião, a última questão. Então, qual é para o espírito a utilidade de passar para a infância? É uma pergunta que nos toca, né? Por que será?
dá a impressão assim, né? É um período assim meio perdido, né? Todas as experiências, esquece tudo que aconteceu por algum tempo, fica passando pela bebê, depois criança e tudo mais, vai desenvolvendo. Por que isso, né? Por que tudo isso? E os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então essa foi a pergunta e a resposta da semana passada. Então nos primeiros anos de vida, né, a gente sempre estuda que até os 7 anos, por exemplo, é muito importante que ela está bem receptiva a todo tipo de informação, às orientações, né? Então é um bom momento para direcionar a criança para uma educação moral melhor, né? Se ela traz algumas tendências, é o momento de modificar essas tendências, de redirecionar ela para o caminho bom. É claro que não se consegue resolver tudo, porque tem algumas questões que estão tão enraizadas que a pessoa mantém ela, nós mantemos, né? Pela existência toda. Eles precisam de várias encarnações para se livrar de algumas imperfeições morais que carregamos. Então essa foi a questão. Muito bem. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente já pode passar então para 384, se for o caso. Como eu não participei, né, sexta-feira passada, o meu modo de pensar que a gente aproveita muito. Nossa, hoje, por exemplo, eu, principalmente com 74 anos, eu lembro da minha infância com muita alegria, com muita saudade, né? Participei de momentos agradáveis com meus avós, meus pais, meus filhos. Tudo isso é um aprendizado, né? Então, a infância ela é de grande importância na nossa existência. É o meu modo de pensar, né? Pergunta 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Muito bem. Acho que está tão clara, né? Tem muito o que dizer. Está dizendo que é uma forma de chamar atenção para a fragilidade, né? Para a incapacidade da criança comunicar de qualquer outra forma qualquer sentimento que ela venha a ter, né? Ela não sabe nem rir. É só chorar mesmo, ela sabe. Já nasce sabendo. Então, na verdade, nós sabemos fazer duas coisas, né? Amar e chorar. E funciona muito bem, né? Chamar a atenção, né? Como pelo choro. 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? E particularmente ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica? Então, para aquela época, essa pergunta tem uma coerência, né? Por que motivo? A pessoa vai mudando, né, com o tempo. Quando é criança tem um certo comportamento, quando é adolescente tem outro. O que acontece? Fica confuso, né? Parece que tem momentos assim, muito estranhos. Então, ele pergunta se o espírito mudou. É o espírito que se modifica ou é uma coisa só do corpo físico que faz isso, né? Aí a resposta é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão.
e, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos. De tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência, que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Então tá. Não é isso, não, e é isso que eu vou explicar. Bom, vamos lá. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência, mesmo numa criança de natureza má. Suas falhas são cobertas, pois pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação a que elas eram antes. Não. É apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo. Enquanto que, supondo os filhos bons, eternos, dão-lhes toda a afeição e os envolve nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência, que lhe foi dispensada durante 15 e 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Tá colocando bem essa questão, né, de que na infância, nós já vimos antes, que o espírito não tem a capacidade de se manifestar como com todas as suas aptidões, com todas as suas faculdades, porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Então não é para ele se manifestar mesmo, né? O corpo não nasce maduro o suficiente para isso e vai demorando aí 10 décadas ou até mais um pouco para se desenvolver nesse corpo, principalmente as partes neurológicas responsáveis pela manifestação do espírito. Então, estava dizendo que isso, como disse antes, é providencial. Deus fez dessa forma para que o espírito possa, nessa fase, não ser percebido tal qual realmente é e ser objeto de todos esses cuidados, de toda essa devoção, esse afeto, né, essa atenção. E que ao terminar a adolescência e já não ser mais necessários esses cuidados, ele já tem uma grande autonomia para fazer suas coisas, até para cuidar da sua vida, então ele volta a ser, diz aí, não sei se eu acho a palavra, que ele volta a ser como ele era antes. Mas eu até queria ver se é isso mesmo que está dizendo, porque eu acho que não é bem isso, né? Ele não volta a ser exatamente o que ele era, né? Ele passa a ser muito mais parecido com o que era, mas ele já pode ter sido modificado em muitas coisas. Então ele já pode ter o caráter um tanto modificado pelo ensino, pela experiência, pelo afeto, né, pela educação que os pais se dedicaram
a passar para ele. A infância, né, é muito... Até a gente se utiliza até nela dela como exemplo, né, que foi citado por Jesus, né, deixar vir a mim os pequeninos. Exatamente, é o que eu estava... A inocência da criança, né, o momento de fantasia, o momento de... É muito bonita essa época. E eu diria assim que é muito difícil a pessoa não sentir um afeto, um carinho muito grande por uma criança, por conta desse momento que ela vive, né, de inocência mesmo, né, que diz, né, e é isso mesmo, ela vive um momento de inocência. E ele lembra bem aqui que se ela viesse já com esses pendores, com essa lembrança, né, do seu caráter, falando. O amor seria mais difícil, né, de a pessoa... Verdade. Ela vai se modificando dia a dia e o amor permanece, né, e daí não se desfaz. Eu acho que é uma oportunidade para o espírito também se evoluir, crescer, né, porque ele vai, o pai, a mãe vai ensinando. É isso. Muito bem. Então aqui, ó. Nós falamos aqui, né? Com efeito, né? Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Ela pode vir até de outro planeta, hein? Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas, das que possuía inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por esta multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldades uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que habitualmente é o vosso pensamento. Ver item 319, ele reporta aqui, né? O 319, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que ele volta à lembrança do passado, e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, ele lembra aqui no momento da desencarnação, né? Que ele faz a comparação do nascimento com a desencarnação, com a espécie de volta também à infância, porque nós chegamos lá no mundo espiritual um pouco perdido, né? Uma confusão danada, né? Aí vem a nota de Allan Kardec, que diz assim, ó: os pais e os professores espíritas devem ponderar... que nota do tradutor. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este íntimo e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Aí o 319 que eu coloquei aqui, né? Então, Pois não. Essa questão toda aí, né, da toda a influência que é
é providencial na infância, né? Providencial essa influência e essa suscetibilidade do espírito enquanto inconsciente da sua própria condição. E interessante é que quando ele assume de forma mais completa a sua condição de espírito já velho, já com um caráter, ele não percebe. Ele não percebe isso. É como se ele sempre tivesse sido isso, volta tão naturalmente para ele, né, que eu acho às vezes só sente algum conflito entre aquilo que os pais ensinaram, os costumes que os pais tentaram incutir nele, e a conduta, e aquilo que ele sente tendências a viver. Então fica muitas vezes nessa crise, né? Entre aquilo que os pais tentaram passar e algumas coisas que são dele, que aí ele percebe com autenticidade que são dele e gostaria talvez de ser mais autêntico, né? De ser mais irreverente, de se expressar tal qual é, mas já tem ali um direcionamento, tem uma educação, uma bagagem educacional que chegou até ele. Assim encerramos esse título. Vamos para o próximo, então. Simpatia e antipatia terrenas. Pergunta 386, simpatia e antipatia terrenas. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa das íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, essa é a causa, né, de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então é interessante isso, porque essa procura, essa atração de um com o outro, ela é inconsciente, mas diz ali que é como se eles estivessem realmente se procurando e um querendo achar o outro, como se procura uma agulha no paeiro, né? Ali, como se fala, entre a multidão. Então, assim, se falar é aquele ou é aquela, né? Pois é. Eu achei meio estranho que disse que não vão se reconhecer como de outra existência. E tem gente que eu já ouvi falar que reconhece. Reconhece a pessoa e fala, não, esse aqui foi da minha existência anterior, tenho certeza. Mas não é uma regra, né? Às vezes é uma intuição também, né? Às vezes fica aquela dúvida, olha, parece que é. Parece que eu já tive antes. A gente tem alguma coisa em comum. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, conhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Pois é. É interessante isso, né? Então, são atrações. O que eu acho mais curioso é espíritos que viveram em
viveram grandes dificuldades de relacionamento em uma existência, e mesmo um se considerou vítima do outro, numa próxima existência, onde eles planejaram estar juntos, se reencontrar novamente e assumir compromissos, eles sentem uma grande atração pelo outro. Interessante isso, né? Afinidade, né? Afinidade. Essa atração que diz aqui, né, não é só questão só da situação matrimonial, né? São as atrações de uma forma geral, né? Que as pessoas sentem entre si, as afinidades, né? O amor mesmo, o amor universal, né? Que a gente acho que está se referindo aqui, né? A gente pode entender a mais, né? A uma amplitude maior, né? É claro que pode ter algum comprometimento, às vezes tem alguma coisa a ser feito, né? A espiritualidade, né? A própria programação reencarnatória dá um jeito de fazer se encontrar aquelas pessoas para que dê um encaminhamento a alguma coisa que eles fizeram compromisso lá no plano espiritual, né? De fazer juntos. Então, parece que também o anjo, não sei se o anjo guardião, o mentor, assim que a gente diria, também ajudam a acontecer essa aproximação, esse reencontro, né? E essa união que está prevista. Eu já vi romances onde eles até narram, né? Como é que se dá essa questão, né? Que se vai encaminhando para esse encontro. Vamos para frente? 387? Acho que vamos, né? 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, quer dizer, essa afinidade, essa simpatia que se sente assim, olhou para a cara do sujeito, se aproximou e já fala, opa, né? Nosso sangue bateu, como diz, né? Nossa energia bateu. É sempre se refere a um conhecimento de vida anterior. Aí ele responde, não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Nem sempre essa aproximação ela ocorre por conta de existências passadas. Ela pode acontecer por questão de afinidades, mesmo de níveis, né, de sintonia, mesmo de interesses que são comuns, se aproximam. Entendeu? Sim. Não pode ter aí uma mãozinha da espiritualidade, algum amiguinho espiritual que fala, não, aquela pessoa você tem que se aproximar dela. Sim, tem também. É esse aqui. Dependendo da programação que eles fizeram, né? Tem esse encaminhamento, sim. Em alguns romances tem umas ilustrações sobre isso. Algum comentário mais? Ou vamos para 388? Acho que é isso aí mesmo, viu? Nessa expressão aí que se ligam bem, dois espíritos que se ligam bem, eu entendi aí que se identificam um com o outro. Né? Se identificam bastante um com o outro, e aí não tem que ter nada de vidas anteriores, é só essa identidade mesmo, essa simpatia, né? Essa semelhança entre eles, afinidade, que faz com que se encontram e sejam grandes amigos. E às vezes até dizem assim, acho que a gente já foi até de outras vidas, porque a gente se entende tão bem. E não é. Nem sempre, né? É verdade. 388. Esses casamentos que não dá certo, por exemplo, não dá certo. Casa aí 1 mês, 2 meses, 1 ano e se larga. É porque não seria assim uma ligação com a vida espiritual anterior? Foi um encontro casual?
Os casamentos tem alguns livros do espírita que ilustram, né? Que eles são vários tipos, né, de casamento. Tem casamento de provas, tem casamento que é missão. Inclusive é muito citado, quando fala em missão, o casamento de Allan Kardec com Amélie Baudet. Que ele foi uma missão, né? Um apoiou o outro na questão mesmo da codificação da doutrina espírita. Né? E tem casamentos que são provas mesmo, né? São para desenvolver mesmo o amor, a afinidade, e às vezes não aguenta e acaba separando. Então, ele cita parece 3 tipos de casamento, só que agora eu não me recordo. Provas, missão. Qual expiação? Tem os acidentais também, né? Acidentais com isso, tem os acidentais também. E tem aquele que agora não me vem a palavra, aquele que eles estão juntos para serem felizes, porque são espíritos já mais evoluídos, equilibrados e que se amam. E aí eles estão juntos para serem felizes e para fazer outras pessoas felizes. Isso. Vem desenvolver uma missão. Né? Então tem vários tipos. Pergunta 388. Isso. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que se atribuem ao acaso, não são efeito de simpatia? Entre os seres pensantes, há a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, isso que a gente está perguntando ali, querendo saber se é simpatia, os espíritos estão respondendo que entre os seres pensantes há ligação que ainda não conhecemos e que se explicam muito pelo magnetismo. Quer dizer, existe uma força, né, invisível, uma energia isso, que atrai essas pessoas uma para a outra. E o que é que faz? A gente não sabe muito bem, né? Se é uma qualidade, se é um defeito, se é uma necessidade do espírito, uma carência, o que é, né? Eu acho que muita coisa pode fazer com que as pessoas, de repente, se sintam atraídas uma pela outra. O magnetismo ainda está sendo muito estudado, hoje muito mais, né? Está sendo bastante estudado, até mesmo dentro da doutrina espírita. E eles já começam a explicar muita coisa, né? Na questão das curas, na questão das influências, das afinidades, né? Das sintonias, tudo está presente no magnetismo. A gente ainda não entende bem como é que funciona. Nós sabemos que ele existe e ele tem muitas variáveis, muitos efeitos. Na verdade, a gente ainda está estudando eles. Então, aqui ele se reporta ao magnetismo. Então, é uma questão mesmo de ciência, uma questão física, né, ali, né? Piloto, o magnetismo é o piloto desta ciência. Né? É uma questão que futuramente nós vamos entender melhor. Né? Hoje, na natureza, a gente já observa bem, né, o magnetismo, desde os insetos, né, das formigas, como é que se comportam, como é que elas acham o caminho de volta, né? Tudo isso aí tem a ver com o magnetismo. Né? Então, é uma lei, é uma influência elétrica, né, que recai sobre a gente e que leva uma série de consequências. Então nós não estamos fora disso não. Né? E daí talvez porque acontece as uniões e as questões assim que a pessoa acha que é uma coisa assim
acidental e, na verdade, é uma coisa, né, que teve uma força que levou a essa aproximação, e aí a pessoa se ilude, depois ela se descobre e daí não dá conta de permanecer junto. É que se mostra como é, né? Com o tempo, acaba que... Mas o objetivo é um só, né? Desenvolver o amor. Isso que a gente tem claro, né? Desenvolver o amor. Sempre. Para a próxima, tem algum comentário mais sobre essa? Acho que podemos ir, né, para frente. 389. E a repulsão, né? Nós estávamos falando da atração, agora a repulsão. Instintiva que se experimenta por algumas pessoas, donde que se origina. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Esse cara aí já foi meu inimigo, eu não vou com a cara dele, meu sangue não bate com ele, tem alguma coisa que... Aí vem a explicação, por que tem esse negócio de... Bati o olho e falei, opa, não me serve. Mas ele não fez nada, o sujeito é tão simpático, não, mas não tem jeito, eu não engulo não tem jeito. Eu conviver com essa. Eu me sinto meio desconfortável quando ele se aproxima de mim, ele ou ela, né? Aí está a explicação, ó. São espíritos antipáticos, que se adivinham, então eles sabem, no fundo a inconsciência, né? Aquela parte encoberta do nosso conhecimento, que a gente não sabe, né? Aquele relâmpago, né? Não se fala, mas não se gosta, sabe? Nunca se falaram, mas não se gosta. Tem alguma coisa que está mal resolvida aí. Comentários? Vamos para frente. Então, aí a gente poderia se perguntar, né? Qual é a razão dessa... Qual é o fundamento dessa antipatia, esses espíritos antipáticos? Por que fulano é antipático para mim? Porque ele tem características ou defeitos que eu não tenho? Ou porque ele tem defeitos, vou dizer assim, que eu também tenho e não gosto em mim e não quero nem reconhecer que eu tenho? Acho que essa segunda é mais forte, né? Mais comum, né, não? Eu repudio aquilo que eu vejo no outro que me incomoda, porque eu tenho dentro de mim. Às vezes escondidinho, às vezes eu não manifesto, mas tem aquele defeito. Aí eu falo, não. Esse cara é invejoso. Eu tenho inveja dentro de mim, só que eu disfarço. Eu falo, não gosto dele porque ele é invejoso. No fundo é eu que acabo repudiando, né? É meu espelho. É uma identidade, mas é uma identidade rejeitada, né? Eu identifico lá algo que eu tenho aqui, que eu precisaria olhar com autoaceitação, autocompreensão, autotolerância, até com automisericórdia, mas eu não quero reconhecer isso dentro de mim. Então esse espelho chato aí que está me mostrando isso, está me incomodando. Que a gente vê o comportamento do outro, né, em determinadas situações de viciações morais, né? E a gente se escandaliza, fica indignado, né? Acha ridículo. Por que isso? Porque eu também tenho isso, né? Isso me incomoda. Eu também tenho aquele comportamento que é desconfortável, que me envergonha, mas eu tenho, né? Me constrange. Aí o outro é como se eu estivesse fazendo, né? Eu me sinto incomodado, constrangido com o que o outro está fazendo, porque eu tenho aqui. É interessante isso, né? Interessante isso. Aí vem os recursos, né? Vem os recursos que são estudados pelas ciências hoje, né? Os recursos de identificação, os recursos de projeção, os recursos... São vários, né? Na verdade, são mecanismos
de defesa ou mecanismo de fuga do ego, que são estudados, né, e que a gente precisa levar em conta. É bom a gente levar em conta quando a gente faz esses estudos, o Livro dos Espíritos, porque eram conceitos que ainda não estavam desenvolvidos, mas já estão embutidos aí na doutrina espírita. Hoje já tem os estudos sobre isso aí mais aprofundados, né? Mesmo dentro da doutrina espírita, né? Joana de Anjos e outros, né? Uhum. Sim. Mais aprofundados. Até porque Joana de Anjos acompanhou os estudiosos, né? Acompanhou a psicologia, o Jung, né? Principalmente, e outros. Isso. Ou eles a acompanharam, não sei quem é que estava mentor de quem. Sim mesmo. Mas essa questão da repulsão e antipatia, nós vamos ver mais coisa aqui para frente. Mais algumas perguntas. Nós vamos entender um pouco mais. A 390, por exemplo, ó, olha aí. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Se não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Aqui vem uma explicação de o porquê de antipatia, de alguns casos de antipatia, né? Não dá para generalizar, né? Mas esse é um caso, né? De por que tem antipatia. Não é que são maus, é que divergem, né? De todo modo é uma inferioridade do espírito, né? É porque eles às vezes são dois ignorantes, né? Ignorantes no sentido assim de desconhecer. Ficam debatendo, os dois não sabem bem o que estão falando e discordam. Ideologias diferentes, um deles domina. Aí está dizendo que à medida que foi evoluindo, né? A gente vai adquirindo mais experiências, mais conhecimento, e daí essa distância vai diminuindo, a gente vai se aproximando um do outro. São aqueles teimosos, né? Eles são rebeldes mesmo, né? O que você acha, João? Aí não julgou muito, né? O que é que são, se são bons, se são maus, se são rebeldes. Disse simplesmente que pensam diferente um do outro. Tem compreensões diferentes, né? Não sei se aí, no caso, um é muito mais... tem mais conhecimento, tem mais fundamento, né? Um está mais certo no modo de pensar, mas ele está dizendo que, em suma, eles pensam diferentes, não é por inferioridade ou por maldade. Isso mesmo, divergência, né? Aham. Não me vem muito o que seria, se seria, por exemplo, uma visão filosófica, se seria uma forma prática, né, pragmática, que cada um tem diferente de fazer as coisas, de entender. Acho que tem muita coisa que pode entrar nisso aí. Sim. Vamos lá. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? É que eu tenho. Nasce da que tem pior. Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, inveja. Ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito
sente repulsão pelo mal, sem por saber que este o não compreenderá, e porque díspares né? E porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Pesou o negócio aí, hein? Consciente de sua superioridade. Bom, a proposta era só ler, né? Então tá lido. Então tá, devolvo a palavra para Orlando. Então, e eu vou pedir para o João, né, fazer a prece, né? Eu fiz a abertura, o João faz o encerramento para nós, tá bom, João? Tá certo. Então vamos colocar tudo aqui para frente. Você faz a abertura, o Dilon faz o desenvolvimento inteiro e eu faço o encerramento. É legal. Dá para brincar um pouco, mas esse espírito, né, de fraternidade que a gente consegue ter, ele muitas vezes não é tão automático assim, né? É um espírito também incentivado, orientado, guiado pelos nossos mentores, que sabem que a gente precisa se unir para buscar crescer, para buscar mais força, né? Mais recursos, mais luz para crescer. E por isso a gente é muito grato a Deus por todos esses mecanismos, por todos esses recursos, por todos esses irmãos, né? Aqui no nosso caso, essa riqueza toda que está diante de nós, a gente precisa agradecer a Deus, agradecer a Jesus que promoveu tudo isso, a Allan Kardec e a tantos benfeitores. Então dizemos muito obrigado mesmo, de coração, muitas graças. Que essas luzes façam eco dentro de nós, que a gente possa assimilar tão bem, mesmo que para isso seja necessário a gente bater de novo nessa mesma tecla, quem sabe em desdobramentos, quem sabe em estudos durante o nosso descanso do corpo físico, para que a gente possa ter isso em mente na prática e aproveitar, como por exemplo aí, a gente viu hoje, que muitas vezes a nossa inferioridade faz com que a gente tenha antipatia por um irmão, e nem tenha tanta consciência que seja assim. Mas a gente precisa essa convivência amistosa, essa convivência respeitosa, e com o interesse de crescer e de aproveitar do que aquele irmão tem de bom para nos passar. Assim, pedimos que a gente consiga continuar buscando esse crescimento, continuar tendo essa vontade, essa disposição, esse entusiasmo que o Orlando colocou no início do nosso encontro de hoje, e que a gente possa tirar os melhores frutos dessa convivência, desse estudo, desse aprendizado. E que o nosso final de semana, a semana que vai se iniciar, esse período, agora que iniciou um período bem diferente para nós aqui, climático, aqui no Mato Grosso do Sul, com uma chuva abençoadíssima de 70 milímetros nessa última noite, depois de 36 dias sem nenhuma chuva, e agora chegando o frio, a gente possa então, ter muito proveito dessa variação, né, e receber isso com disposição, com alegria, e tirando os frutos que com certeza essa mudança climática pode trazer para nós, porque afinal é mudança, e mudança estimula mais mudança, possa nos estimular mudanças benéficas, positivas em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.